Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é Mulher Real. O programa de hoje está muito especial. Vamos falar sobre a superação de traumas de infância. Fica aí que o nosso programa já começou. Muitos de nós trazemos na bagagem muitos traumas de infância e outras fases da vida. Não é fácil esquecer e superar traumas causados por agressões físicas e emocionais, abandono e outras coisas que possamos ter sofrido. Mas o nosso Deus é aquele que faz nova todas as coisas e nos refaz também. Quem vai dividir sua história de superação conosco hoje é a Édria Silva. Édria, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer realmente receber a sua história, a sua vida de coração tão aberto para a gente enriquecer mais o nosso coração. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço o convite. É um prazer para mim também estar aqui. Amém. Édria, você é uma das nossas líderes, né, no Mulheres Reais. Uma mulher que tem, assim, Deus tem levantado, impactado o nosso coração, quem caminha com você, os lugares que você passa, através do seu testemunho, através da sua vida, né? E a gente compartilha muito, né, esses momentos, né, juntas já. E como foi especial, nunca vou esquecer daquele chá de mulheres, quando você trouxe, né, uma palavra, né, de Deus para o nosso coração, impactou tantas mulheres que elas queriam saber quem que era a Édria. Então, você não pode ficar de fora, né, Édria? Então, a gente, assim, eu vejo que cada um tem sua história, cada uma tem sua jornada, mas é tão importante a gente se fortalecer através também da vida de outros. E o seu testemunho é muito forte, porque às vezes a gente olha para dentro de nós, a gente coloca um fim em todas as coisas, como a gente falou, que Deus é o Deus que refaz todas as coisas. Ele refaz o nosso coração. Então, a gente queria entender essa jornada, essa história que é única na sua vida, que Deus te preparou, que Deus te fortaleceu e que eu sei que tem uma mensagem muito forte para alcançar muitas mulheres, né, nesse momento. Amém, Flávia. Sempre que eu começo a falar um pouco sobre o meu testemunho, eu gosto de mencionar que na minha infância eu lembro de períodos muito felizes que eu passei com meu pai, junto com a minha família. Sim. Eu lembro que ele era muito carinhoso conosco, com minhas irmãs, contava histórias. Porém, à medida que nós fomos crescendo, assim, nós estávamos bem crianças ainda. Eu e minhas irmãs, quando meu pai começou a se entregar para o alcoolismo. E aquele homem que tinha momentos conosco, aqueles momentos foram diminuindo e ele foi se entregando cada vez mais para o vício. Então, ele se tornou muito agressivo, ele já abandonou o trabalho, ele não trabalhava mais, ele bebia de segunda a segunda praticamente. Eram poucos os dias que ele ficava sóbrio. E ele se entregou completamente mesmo, ameaçava muito a gente, proferia palavras de morte o tempo inteiro, falando inclusive como que ele nos mataria, qual lugar como que seria. Muito pesado, assim, né? Era um clima muito pesado. Quando eu tinha 7 anos e eu era eu sou a mais velha, minhas irmãs caçulas, ele nos chamou na sala e eu, a mais velha ali, ele pediu que a gente desse benção para ele, pedisse a bênção e ele deu um tiro no próprio peito. Nossa. Então, assim, essas cenas de violência, né, a gente tinha que, muitas vezes ele esfaqueava a porta do nosso quarto. A gente trabalhava, minha mãe trabalhava durante o dia, a gente estava estudando e quando chegava à noite, que a gente queria dormir, descansar, ele já havia dormido durante o dia, então ele ligava o som, a televisão, esfaqueava a porta. Nossa. A gente, com medo que ele arrombasse a porta, a gente pulava a janela e fugia para a casa do meu avô. E isso foram muitas vezes que a gente teve que fazer isso. Ele, com meu irmão, depois, quando minha mãe teve meu irmão, né, no momento que ele tinha recuperado, que ele às vezes dava um intervalo que a gente conseguia levar ele para a igreja. Certo. Eu e minhas irmãs fomos para a igreja, fomos as primeiras da nossa casa aí, através do nosso avô, que é pastor, e ele pregou a palavra para nós, mesmo nós ainda sendo criança. E nós aceitamos a Jesus no nosso coração, começamos a ir na igreja e pregávamos para ele. Então, ele teve esses momentos que eu lembro que ele parava de beber, ele tentava permanecer na igreja, mas era pouco tempo. Então, assim, aí nisso veio meu irmão caçula também. E meu irmão também, quando estava com 5 anos, ele chamou meu irmão e começou a se cortar com a faca perto do meu irmão. Então, essas cenas eram comuns na minha casa.
né? A gente sempre via, a gente não podia deixar nada na geladeira, porque ele colocava a mão, ele jogava fora, jogava na gente. Então, a gente morava praticamente dentro do meu quarto. A gente chegava, já passava, entrava para dentro do quarto e a gente permanecia. Então, assim, eu lembro que muitas vezes a gente ia em congressos da igreja e as pessoas, assim, chegavam no domingo, estava todo mundo com saudade de casa. Vocês não queriam. Né? Que a gente fica assim, por mais que a gente goste do congresso, claro, é muito bom, mas a gente fica com saudade sim, da nossa casa. E a gente falava, eu e minhas irmãs, a gente falava, engraçado, que a gente não tem essa saudade da nossa casa, porque a gente não tinha paz dentro de casa. E assim, a gente passou por esses momentos até que chegou num ponto que ficou assim, insustentável a nossa convivência com ele. Realmente ele provavelmente concluiria aquilo que ele ameaçava a gente. Com certeza. Então, nós decidimos, né, que nós começaríamos a orar nesse sentido. E a gente sempre pedia a Deus que Deus tirasse ele da nossa casa. Porém, Deus não faz as coisas como a gente quer, né? E Deus nos direcionou que era nós quem deveríamos sair. E foi muito sofrimento na época para a gente deixar a nossa casa. Mas foi tudo orientado por Deus, nós sentimos paz, nós sentimos a direção de Deus. E depois que tudo foi passando, aquela turbulência, aquele medo de sair e realmente ele ir atrás de nós e fazer algum mal para nós. Mas, graças a Deus, tudo foi se normalizando, sabe? Olha assim, isso. a gente conseguiu sair depois de 20 anos de convívio com ele. Muitos então, anos, assim, né? ele começou a ser agressivo, eu ainda era criança pequena, né? Esse episódio mesmo do tiro, eu tinha 5 a 7 anos. E quando a gente chegou a sair de casa, eu já estava com 19 anos. Então, assim, para minha mãe, acho que foram 20 anos de casado. Sim. E, assim, a gente, apesar de ter saído, né, e a gente não perdeu esse contato com ele. A gente continuou cuidando dele. Olha. Né, porque, assim, ele foi depois para outra casa, e nós íamos visitá-lo constantemente, nós fazíamos comida com ele na casa dele. Muitas vezes nós chegamos lá e ele estava alcoolizado, tinha pessoas alcoolizadas na casa dele, e a gente tinha que voltar para trás. Mas todas as vezes que ele chegava na nossa casa, a gente sempre recebia ele bem. Muitas vezes ele nem conseguia chegar, ele chegava até na rua da nossa casa e já caía. E a gente ia tentando trazê-lo, já colocava um colchão para ele, preparava uma refeição. Então, assim, a gente via que ele estava sofrendo também, né? Não foi uma situação fácil para ele. Embora ele trouxe bastante sofrimento para nós, mas ele perdeu o pai dele com 6 anos de idade. Né? Então, assim, aquelas marcas, até então, aquelas feridas que a gente tinha, eu pensava que eu nunca conseguiria superar isso. E muitas vezes eu confesso que eu olhava para ele e eu pensava assim, como que eu vou amar uma pessoa que faz tanto mal para mim e para os meus irmãos? Os nossos joelhos têm cicatrizes de momentos de briga, de momentos que aconteceram ali dentro do convívio com ele. E muitas vezes eu tive ódio no meu coração contra ele, né? De pensar, Senhor, como que eu vou conseguir amá-lo? Mas assim, eu lembro que nesse cuidado depois, porque minha mãe, ela sempre nos ensinou que, apesar de tudo, ele era o nosso pai. E assim, depois que aconteceu isso, e a gente continuou cuidando dele, indo lá, ele tentava ser um pai bom, mas ele não conseguia, né? Então, assim, nós continuamos cuidando dele. E ele também, de uma certa forma, continuou cuidando de nós. E, apesar de não conseguir, né, como um bom pai, mas ele tentava, assim, na medida de que o álcool impossibilitava também, porque tornava ele muito agressivo. E eu lembro que na noite que ele faleceu em 2008, e na noite que ele faleceu, estava eu e minhas irmãs no quarto, e a gente estava conversando, a gente conversava até de madrugada, eu e minhas irmãs, e a gente conversando assim, e de repente eu vi um vulto passando, e quando passou eu acompanhei assim, e eu falei com elas, espírito de morte. E isso nunca aconteceu, tinha acontecido e nem aconteceu depois. E naquela hora eu tive discernimento que era um espírito de morte. E ali nós ajoelhamos, começamos a orar, e repreendendo todo o mal, mas nós entregamos a vida dele naquela hora nas mãos do Senhor.
né? E foi muito doloroso para nós, porque eu e acredito que meus irmãos também, nós tínhamos a convicção que ele iria aceitar ao Senhor Jesus, ele ia ter a vida dele restaurada. Então foi um processo muito doloroso para nós aceitarmos a morte dele, né? Porque assim, parece que para nós ficou questões ali mal resolvidas ainda, que precisavam ser resolvidas. Sim. Embora que a gente entendesse que os planos de Deus, eles são muito maiores, sim, né? Sim. Mas a gente pensava, Senhor, mas e o plano de salvação na vida dele? Né? E a restauração da nossa família? Então isso entristecia muito a gente também. Mas assim, foram traumas que foram crescendo dentro de nós. Sim. Graças a Deus, né, nós conhecemos a palavra do Senhor Jesus. E isso, eu falo que foi o diferencial nas nossas vidas, né, para nós nem fazermos alguma besteira enquanto nós estávamos ali no convívio com Ele. Porque conviver com um dependente químico, né, não é fácil, seja do álcool, seja das drogas, não é fácil. A gente fica muito cansada, emocionalmente esgotada. E é só com a graça do Senhor mesmo, porque é muito desgastante, né? É um processo longo, né, Oeli? Sim. De uma busca, de uma mudança, de uma procura, né? E olhando, assim, tantos detalhes, quando você fala, às vezes passou por tantas coisas, por mais que às vezes no seu coração, como é que eu ia conseguir amá-lo? E vocês tinham tantas atitudes de amor, cuidando dele, sabe? Às vezes pode ser que era até aparentemente por obrigação, mas não é. Era algo que já tinha plantado no coração de vocês, porque não é fácil o que vocês estavam fazendo, né? Esse cuidado ainda com ele, passando por tantas coisas, né? E ainda tratando bem, cuidando, ainda passando por tantos processos. E às vezes a gente caminha dentro de uma estrutura, uma jornada, e a gente nem se vê fazendo isso, mas foi tão forte isso você ter falado, que mesmo em tanta tempestade, tanta situação, Deus proporcionou que vocês nesse momento fizessem algo ali por Ele, né? Sim, também. Inclusive minhas tias, irmãs dele, elas fizeram também o que puderam para ajudá-lo, internavam a família, né? Em clínicas de recuperação, nós íamos visitá-lo. Mas, assim, é algo que eu via que ele não tinha forças para continuar, sabe? Muitas vezes a gente ia, ele recebia a gente com alegria, porque ele estava ali naquele tratamento, mas ele não teve forças para continuar fazendo os tratamentos. Você abriu seu coração, nos mostrando, assim, uma parte da sua vida, né? Etapas nada fáceis, né? Mas, como você mesmo falou, em tudo, assim, Deus nunca perde o controle de nada. Deus tem um propósito em todas as coisas. E até se torna fácil falar que Deus tem propósito quando tudo está bem, né? Agora, quando está tudo conturbado, a gente também tem que crer e compreender que realmente Deus tem propósito em todas as coisas. E hoje você está aqui. Hoje o que Deus tem feito na sua vida e passando por tantas circunstâncias tão pesadas, né? E a gente quer que você continue falando para a gente e mostrando até caminhos. Sabe por quê, Éder? Tem tantas pessoas nos assistindo, tantas pessoas às vezes passando por isso hoje, e às vezes pensando em desistir, e às vezes achando que isso nunca vai mudar, às vezes achando que a sua vida nunca vai melhorar. E hoje você está como uma prova viva de um milagre do que Deus pode fazer. Amém. Flávia, a gente sabe que a presença paterna, ela é fundamental em muitas áreas na vida do filho. Para gerar identidade, provisão, segurança, né, destino na vida do filho. E como a gente teve essa ausência, né, paterna e o nosso relacionamento foi conturbado, isso afetou nós em muitas áreas. E, inclusive, me afetou em questão da minha identidade. Porque eu não gostava de quem eu era. De uma certa forma, eu não aceitava a minha história. Eu nunca fui uma pessoa revoltada, mas eu não aceitava a minha história. Eu pensava, por que teve que ser assim? Né? E eu tive que, mesmo indo para a igreja, ainda criança, e gostando muito de estar na igreja, mas eu tive que aprender sobre a paternidade de Deus. Né? E quando lá em Romanos 8 fala que Deus não nos deu um espírito de escravidão, mas Ele nos deu um espírito de filhos por adoção, para nós clamarmos, Abba, Pai. E então eu fui entender porque eu queria me relacionar com Deus da mesma forma que eu me relacionava com meu pai, achando que eu tivesse que fazer algo para merecer o amor dele, que
no meu íntimo, eu sei que eu fazia isso pensando, se eu for boa, meu pai vai mudar. Entendi. Se a gente for boa para ele vai conseguir mudar. Então, muitas vezes eu me relacionava com Deus e eu entendia que eu estava tentando relacionar da mesma forma que eu relacionava com meu pai. Né? Então, assim, eu tive que entender essa paternidade de Deus na minha vida, que Deus me amava, que Deus me aceitava, que Ele cuidava de mim e que Ele me amava como eu era. Né? E que Ele tinha propósitos para gerar em mim. A gente sabe que muitas vezes um pai que não dá destino aos filhos, os filhos eles perdem os seus propósitos. Mas nós temos um Pai Celestial que cuida de nós e que nos reposiciona no lugar que nós precisamos estar. E uma das coisas também que isso acabou acarretando foi a questão da provisão, porque eu decidi na época ser um apoio para minha mãe, para os meus irmãos, e isso foi ótimo, né? Porque nós conquistamos muitos sonhos. Sim. Mas eu acabei abrindo mão de muitos sonhos que eu tinha para mim. E eu pensava assim, gente, eu não posso conquistar nada sem eles tudo estar encaminhado para minha família. Então, assim, eu nunca pensava que eu iria casar antes dos meus irmãos. Eu pensava, depois que eles formarem, depois que eles casarem, eu vou casar. Eu vou pensar em Quantos irmãos, Édria? 3. Ainda bem que Deus escutou, né? Tem oração assim, que Deus não vai. Eu fui a primeira a casar na minha casa, porque Deus ele me ensinou que a minha provisão vinha dele. Amém. A provisão da minha mãe vinha dele. E eu pensava, Senhor, mas quem que vai ajudar minha mãe? Mas você se colocou no lugar do seu pai, né? Sim, eu queria ser o marido para minha mãe, sempre tomando a frente nas decisões, sabe? Para que ela não se desgastasse. E também o pai para as minhas irmãs, que eu controlava os horários que elas chegavam da faculdade, com quem que elas saíam, sabe? Ligava se estavam demorando. E comecei a cuidar delas de tal forma que me deu um esgotamento emocional. Realmente. Eu tive que procurar psicólogo na época, porque eu lembro que eu dava crises de ansiedade, sabe? Às vezes dava aquelas crises, aqueles choros, e as pessoas me perguntavam, na época meu namorado, né, que hoje é meu marido, me perguntavam onde dói, e eu tinha vergonha porque não tinha dor física. Eu tinha vergonha de falar, dói na alma, né? Então, assim, eu procurei ajuda profissional. Tive pessoas fundamentais que caminharam comigo na época, me ajudando, me encorajando. Eu era líder de jovens na época, né? E, assim, a gente pensa, nossa, mas a gente está na igreja, a gente está firme, não pode, tem que ser forte. A gente não pode fraquejar, tem que ser todo momento forte, corajosa. Mas não, nós temos as nossas limitações, a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas, que a gente precisa de ajuda. E um dos processos que eu entendi que para mim a cura é que eu precisava reconhecer aonde estavam as minhas feridas e os meus traumas. Eu precisava reconhecer que eu não dava conta sozinha. Que eu precisava levar isso até Jesus e levar isso até a cruz, né? Porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele consegue aquilo que nós não conseguimos. Então, eu fui a primeira a casar, como eu disse, graças a Deus, Deus me deu uma família maravilhosa, né? Outro ponto que eu tinha medo, né? Porque foi medos também que foram gerados dentro de mim. Eu tinha medo de ser mãe e de não conseguir ser uma boa mãe. De não conseguir dar uma família para os meus filhos. E assim, Deus, ele é tão maravilhoso, né, Fábio? Porque, assim, hoje eu tenho o Miguel, né, e tenho a Ana Laura. E, assim, eu peço ao Senhor que me dê forças para dar para ele aquilo que eu não recebi. Né? Porque, assim, é um desafio a gente passar aquilo que a gente não recebeu. Então, assim, graças a Deus que eu tive minha mãe também, né, e tenho ainda, que é um apoio para mim. Então, assim, graças a Deus que eu tenho ela. E uma família abençoada. E eu falo que o mais difícil, quando a gente passa por uma situação dessa, é perdoar. Aqui a gente chora, a gente ri. Aqui a mulher é real. Isso mesmo. E assim, perdoar não é fácil, gente. Perdoar não é instantâneo. Perdoar é um processo. Perdoar, ele é você olhar para dentro de você, você reconhecer que você tem feridas que precisam ser tratadas. Você encarar a responsabilidade sobre esses sentimentos, sobre aquilo que você sente. Você deixar de ser vítima da sua história para você ser protagonista. É verdade. Então, eu deixei aquele lugar de vítima e eu falei, não, eu não sou vítima da minha história. As marcas que tem no meu passado, isso serviram para Deus moldar o meu caráter. Para Deus me aprimorar
para eu ser aquilo que Ele deseja que eu seja. Então, assim, Deus, Ele foi me lapidando, Deus foi me moldando. Eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, talvez eu não teria dado hoje a importância, né, de passar isso para os meus filhos, essa educação firmada na palavra, essa educação de que o Senhor, Ele tem que ser o principal na nossa vida. É verdade. Então, assim, as feridas, os traumas, você tem que olhar para aquela cicatriz ali, né? A gente tem que olhar para aquela cicatriz e falar, esse é um sinal de que eu venci. Amém. Porque já cicatrizou, né? A gente fala, por exemplo, às vezes eu falo, eu choro, porque é a saudade que a gente tem, né, de momentos que a gente viveu juntos. Claro. Muitas vezes, quando eu falo, e às vezes eu vejo que aquilo me machuca, eu levo a Jesus novamente. Senhor, isso ainda me machuca. Né? Graças a Deus que eu acredito ter superado. Amém, né? Mas sempre que eu penso que Senhor, isso pode me trazer algum mal ainda, eu levo ao Senhor Jesus. Amém. E é isso que nós devemos fazer. E esse processo do perdão, ele é algo que, geralmente, ele não é do dia para a noite. Não, né? Não é que a gente, geralmente, a gente precisa relembrar algumas coisas. Perdoou, bola para frente, né? A gente também não ficar remoendo aquilo, trazendo aquilo como se fosse ali algo para ficar nos martirizando. E eu, graças a Deus, também tenho posso olhar para o meu lar hoje e ver que eu tenho essa tranquilidade de olhar para os meus irmãos e ver que são pessoas de bem, pessoas que também construíram sua família, né? E minha mãe também, graças a Deus, um apoio tanto para mim quanto para os meus irmãos, assim também como nós somos um apoio para ela. E realmente é desafiador esse liberar o perdão, né? Porque, assim, a gente nunca espera que a ferida venha de pessoas que nós mais amamos. Sim. E eu sei que não existe pais perfeitos. Claro. Né? A gente não pode projetar pais perfeitos, porque nós nunca teremos pais terrenos perfeitos. Eu costumava, na época da minha adolescência, escutar aquela música do Diante do Trono, Pai. Sim. Gente, eu me quebrantava muito naquela música, porque assim, veio de encontro numa época que eu precisava ouvir e receber aquela cura, naquela ministração. E foi uma música que Deus usou muito para me curar, né? Porque Deus também usa os louvores, Ele usa a palavra, Ele usa pessoas. É verdade. Né? Deus usa todos os meios para nos alcançar. Você está sensível também. Sim. Porque você desejou também se posicionar na sua história, né? E hoje, às vezes, tantas pessoas têm passado por isso. Às vezes, têm enfrentado isso, como eu falei. E, às vezes, chegou a hora de se posicionar, né? Às vezes, parar de questionar, por mais difícil que seja, mas deixar Deus também te levar a um outro nível. Né? Hoje eu posso falar isso porque eu vivo com vocês, né? Ver sua família, a gente chora também de novo, tá vendo? Só fez a gente chorar, né? Mas de alegria. Ver sua família, uma família tão unida, uma família feliz. Toda família tem problema, mas uma família que superou tantas etapas, ninguém fala. Pronto, eu vou falar isso. É isso, acho que todo mundo queria falar isso com vocês. Ninguém fala tanto de situações que vocês passaram. Mas a gente vê a graça de Deus, o cuidado de Deus, o coração de vocês, um coração que ajuda, que é servo, que ama as pessoas. Então, assim, é o forjar de Deus, o cuidado de Deus com a vida de vocês, sim. E levar isso adiante, que não precisa parar na dor. A dor tem que ser mostrar que existe remédio. Né, Edra? Isso. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu marido, que foi fundamental também na minha vida, né? Que sempre me escutava, né? A gente sabe o tanto que é difícil para o homem ficar ali escutando. Escutou um bocado. E ele, com muita paciência, me escutava, sabe? Contar minha vida, as minhas experiências. Muito paciente. E enquanto eu falava, eu sentia que eu recebia esse bálsamo do Senhor, né? Sendo curada. Às vezes ele estava ali só como um ouvinte mesmo, assim, sem saber por que eu estava desabafando tanto. Mas ele ficava ali com paciência, me ouvindo. E até hoje, né, me ouve, me aconselha, né, cuida de mim, cuida da minha casa. E eu vejo nele essa figura paterna, né? É verdade. E eu louvo a Deus por ele ser um excelente pai para os meus filhos, né? Porque eu tinha medo de casar justamente por... Sim, por tudo que já passou. Por não ter um esposo ali que fosse esse pai presente, esse pai cuidadoso. E graças a Deus, Deus me deu um marido assim, as minhas irmãs também que já são casadas, né? Todas também, graças a Deus, têm uns maridos que cuidam dos seus lares.
E assim, a gente olha para trás, igual eu olho agora, e eu falo, Senhor, muito obrigada pelo que eu passei. Hoje eu já não tenho mais vergonha da minha história, de contar o meu testemunho, né? Porque eu sei que foi Deus que preparou tudo, e naqueles momentos que Ele não queria, né, que eu passasse por aquilo, mas Ele estava ali me fortalecendo, cuidando, me amparando. Né? Amém. Éder, muito forte tudo que foi falado. Eu só tenho que agradecer por você ter aberto seu coração e hoje mostrar que as nossas histórias podem ser alteradas, sim, pelo Senhor. Amém. E a gente vai ter que fazer mais programas, viu? Muito obrigada por você estar aqui conosco. Flávia, eu que agradeço o convite, viu? Amém. Chegamos ao fim de mais um Mulher Real. Foi muito bom estar com você. Na semana que vem estaremos aqui novamente. Para continuarmos em contato, eu te convido a nos seguir no Instagram e interagir conosco. Até o próximo Mulher Real.